Olá, Colher! Olá, amigos! Feliz e grata de estarmos juntos em mais uma mini palestra do nosso projeto. Essas palestras são tidas como requisitos obrigatórios para novos entrantes no projeto. Então, todo voluntário que chega é convidado a refletir conosco acerca de temas os quais estivemos visitando ao longo do semestre e nossas reflexões. As mini palestras ficam sempre à disposição de todos no canal YouTube de nossa casa, da Casa de Paulo, para que possamos, vez ou outra, ir lá, olhar, relembrar essas passagens, né? Agradeço então pela oportunidade de juntos estarmos aqui para refletirmos sobre o tema de hoje, que nos foi dado pela coordenação do projeto, cujo título da palestra é Servir, não ser servido. É um título bastante sugestivo que nos rememora sempre a lição evangélica, o convite de Jesus para nós. Ele, Maxime de toda a terra, a alma mais pura, mais evoluída, que já pisou o solo terreno, consoante os Espíritos explicaram para Kardec, em Livro dos Espíritos, vem e nos traz a lição vera dele da humildade, explicando que o Filho do Homem estava na terra para servir e não para ser servido. Então nós que nos candidatamos a trabalhadores de Jesus na terra, na gleba dele, acolher que é a terra inteira, precisamos muito refletir acerca dessa lição, a lição do serviço operante, diuturno, constante e bom, que a vida nos convida a ofertar onde estivermos, aprendizes que somos ou queremos ser de Jesus Nazareno, nosso maior amigo. Baseamos-nos, pessoal, nas reflexões de hoje, aqui na obra Fonte Viva, ó, meu livrinho velhinho, maravilhoso, psicografia de Emmanuel, né? Por meio da mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier, capítulo 146, Emmanuel chama de Saibamos Cooperar. Essa reflexão que se dá com base numa fala de João, que reflete uma fala de Jesus. Nessa reflexão aqui, Emmanuel nos convida a nos colocarmos na vida como despenseiros, né? Não somente como aqueles que estão com as mãos estendidas, aguardando algo de alguém, que seja de um encarnado, de um espírito, né? Precisamos cada vez mais sairmos da condição daqueles que apenas recebem para aqueles que também ofertam, porque temos muito a ofertar, né? A estrela da nossa vida é composta de várias nuances, né? No centro estamos nós, e falando só para os espíritas, já obtivemos pelo Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, respostas que são multimilenárias para a criatura humana, né? Vejam vocês que antes dos pré-socráticos, o ser humano já se perguntava na filosofia quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E essas respostas não são dadas de maneira linda, porque simples. Aprendemos com Leonardo da Vinci que o suprassumo da beleza é a simplicidade, né? Então, de maneira superlativamente bela pelos espíritos, na codificação kardeciana. Na estrela da nossa vida, né? Cujo centro somos nós mesmos, tem também a nossa família, aquele ser de aprendizado onde reencarnamos, as pessoas com quem nos consorciamos e construímos uma família com elas, há também os nossos afetos, amigos caros, pessoas que nos sustentam na vida, né? Na permuta afetiva, para além do ciclo doméstico, que é importante, que é fundante da nossa vida. Na estrela da nossa vida tem também as nossas formações intelectuais, profissionais, né? Os dilemas de crescimento do dia a dia, na vida de relação, e ao trabalho de doação, que é quando eu coloco um tijolinho na terra, por tudo isso que eu tenho recebido. Então, sairmos do lugar daqueles que apenas recebem ou apenas pedem, podemos pedir? Podemos, né? Nós somos criaturas que nós chamamos até de eternos pedintes, mas é porque vivemos num orbe muito atrasado, né? A Terra é um planeta muito atrasado. E aqui as nossas necessidades são muitas, materiais, emocionais, psíquicas, né? Podemos pedir para que a espiritualidade nos socorra? Sim. Mas já podemos sair por tudo isso que a gente já percebe que a nossa vida é enriquecida, né, de tantos valores emocionais, espirituais, de recursos que nos chegam, inclusive materiais,
Por tudo isso a gente aprende a ser grato. E aí colocamos-nos então como aqueles que já podem ofertar um pouquinho na terra, especialmente de si mesmo. Né? Os Espíritos nos convidam a dar de nós mesmos. É a pontinha da nossa estrela chamada doação. É o meu contributo, o meu legado para a formação de uma terra melhor, mais humana, mais amorosa, né? Aprendemos que antigamente a gente falava que a gente tinha que deixar herança para gerações que vêm depois. Hoje a gente entendeu que isso não é necessário, mas é importante que a gente deixe um legado moral, né? Um construto para ajudar aqueles que vêm depois de nós na travessia dos caminhos da terra, que são sempre muito árduos e difíceis, né? Então, Emmanuel nos convida aqui na lição, saibamos cooperar, a colocarmos-nos então como aqueles que já fazem alguma coisa na terra, né? Já constroem, dão sentido às horas de maneira benéfica, compreendendo que a hora é o valor maior que a gente tem na terra e o mais escasso, porque uma encarnação tem data definida para acabar, né? E a gente às vezes vive desacordado disso, desatento disso, de que o nosso tempo na terra é curto mesmo e que precisamos viver não ansiosos por coisa alguma, como consta no Evangelho, mas atentos, né? E porque esse processo nosso de reforma, como diz Bezerra de Menezes, essa alma maravilhosa, essa reforma ela é urgente, mas não assodada. Então, não precisamos nos inquietar por coisa alguma, como consta do Evangelho, mas precisamos estar despertos, como André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, nos convida a estar. Estar atentos para estarmos atentos, né, despertos, para estarmos em alerta, observando em qual oficina de trabalho a Providência Divina me convida a estar nesse momento, né? E a oficina de trabalho são pequenos meninos lugares onde a misericórdia divina nos coloca, né? De frente a um amigo, a um familiar, em casa, no diálogo com alguém, quando alguém, aparentemente um desconhecido, vem na nossa direção e podemos ajudar, quando a gente vai então crescendo em amor e compreendendo que não há desconhecidos na terra, pois todos somos irmãos, como alguém poderia ser nosso desconhecido, né? Nesse conceito também, a gente supera a ideia dos invisíveis, da terra não é invisíveis, somos irmãos. E aí Emmanuel nos convida aqui na lição linda a compreendermos, vejam vocês, como que podemos ser as mãos, que lindo, os olhos de Jesus na terra. Que do jeito como somos, estamos, o Mestre nos usará, nos usa, já pode nos usar. A fala de João, que serve de epígrafe para a lição, pessoal, é quando Jesus fala que ele é a vide, ele é a videira, e que nós somos os galhos. Ou seja, estamos na terminação, né? Estamos aqui em contato com a vida de relação, estamos na face mundana da terra, no dia a dia, e podemos sim, se quisermos, já sermos as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, né? Já podermos dizer, Senhor, fazei-me instrumento de Ti, da Tua paz, do Teu trabalho. Fazei-me, Senhor, instrumento da Tua luz na terra. Parafraseando Francisco de Assis, né? Poderíamos dizer, Senhor, empresta-me Tuas mãos, Tua voz, Teu olhar, Teu sorriso, para que eu possa levar-te, Mestre, enfim, aos meus irmãos. Essa é a suprema bênção, como diz Emmanuel aqui na lição. Enfim, quando nos colocamos como aqueles que estão à disposição, estão disponíveis, né, para o trabalho no bem, na terra, que é o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. André Luiz, no livro Estude Viva, psicografia de Valdo Vieira, que trabalhou durante um tempo com Francisco Cândido Xavier, nos fala assim, vejam que convite curioso, pessoal. Ele fala, trabalhemos para aprendermos a servir. Ou seja, o serviço, né? Estamos aqui não para sermos servidos, mas servir a outrem, servir a quem quer que seja, servir a quem vier na nossa direção, sem perguntar quem é, qual a sua procedência, qual a sua origem, para onde vai. Simplesmente servir, né? O André Luiz fala que a gente deve trabalhar, que o servir não é espontâneo e natural. Porque o servir, para nós, no nosso estado evolutivo, porque o serviço é quando a nossa naturalidade percebe que a função da nossa vida aqui é tornar o mundo melhor, é fazer algo por alguém o tempo todo, é dar sentido e valor às horas, usar da melhor maneira possível todos os recursos que nos chegam, porque tudo está emprestado, pessoal. Nada nos é da nossa posse, nem o nosso corpo não é da nossa posse. A gente usa o nosso corpo aqui e acolher. E daqui a pouco a gente volta para casa
porque a gente já entendeu que morrer e voltar para casa, a gente veio do País das Estrelas, daqui a pouco a gente volta para o País das Estrelas, depois a gente veio das estrelas, a gente vai voltar para as estrelas, e o corpo a gente devolve para as forças da natureza. Como diz Lavoisier, na natureza nada se perde, também não se cria, tudo se transforma. Ou seja, tudo aqui está emprestado. E aí então a gente compreende, né, que utilizar aquilo que nos foi emprestado pela misericórdia divina é a bem de nós próprios. Aparentemente parece-nos que seria para o outro, né, que faríamos algo por alguém, mas é a bem de nós mesmos, né? Por isso que Maria Teresa dizia de maneira linda, essa trabalhadora Vera de Jesus, não deixa ninguém sair da sua presença sem se sentir melhor. E André Luiz nos convida então, né, para trabalharmos sempre, dedicarmos ao trabalho, entendermos que o trabalho é uma bênção, é uma benéfica na nossa vida. Para quê? Para que um dia o serviço nos alcance. Aí a gente deixa de ser trabalhador para ser serviçal do bem. Que lindo, é um patamar superior. Quando a gente entende que a gente não somente trabalha, a gente serve, né? O trabalho ainda é maquinal, mas precisamos dedicar a ele, nos esforçar nele, desenvolver nele virtudes que ainda não temos, de disciplina, né? Virtudes de abnegação, é o esforço, muito importante. Então, o esforço de levantar-se cedo, de abnegação, de abrir mão de um dia que talvez fosse seu para fazer outras coisas, mas estar no trabalho do bem. Tudo isso desenvolve em nós disciplina, virtudes, características virtuosas que passam a nos pertencer como patrimônio do espírito. E aí ninguém nunca mais tira da gente. E passa a ser o natural. Quando se torna natural, aí é serviço. E aí a gente vem para a Terra para isso, né? Para servir. André Luiz fala isso quando ele descobriu nas câmaras de retificação, lá em nosso lar, né, na colônia onde ele estava, espíritos em condição de muito sofrimento chegavam lá, né? Em situação muito difícil. E havia aqueles abnegados trabalhadores, dentre eles uma alma superior, como Narcisa, por exemplo, que poderia estar em outro trabalho, não precisava estar ali naquele sofrimento, né? Lidando com aquele sofrimento. Ela não sofria, ela estava feliz, mas lidando com aquele sofrimento e feliz, sorrindo, porque ela estava servindo, estava sendo útil. Quando ele compreende isso, aí ele começa a entender que para além do trabalho está o serviço, né? Ele pega rapidamente ali uma vassoura, um instrumento de limpeza e começa também a querer ser útil. Quando começa a brotar na gente naturalmente a necessidade de ser útil, quando o vazio das horas nos incomoda, estamos avançando um pouco mais. Vamos nos dar essa oportunidade, Apoli, da gente exercitar o trabalho, forçarmos-nos no trabalho muitas vezes, porque às vezes é difícil acordar cedinho no nosso projeto, por exemplo, né? Acordar tão madrugadinha para fazer as coisas, ou na véspera, sexta-feira, que talvez o mundo convidasse para alguma outra coisa, estaremos fazendo um trabalho que talvez fosse mais difícil ou que ninguém quisesse, né? Um trabalho do nosso esforço físico, né? Coloquemos nessas situações para irmos aprendendo, né? E ao aprendermos o valor do trabalho, vamos dilatando em nós o amor ao serviço. Por isso, André Luiz fala de maneira linda, né? Trabalhe em Estúdio Viva para, com o tempo, aquilatar em vós o valor do serviço. Trabalhai para aquilatar em vós, com o passar do tempo, o valor do serviço. É isso mesmo. Deixa eu contar uma história para vocês que eu achei linda, que eu li na revista Seleções, Reader's Digest em inglês. Conta a história de uma moça, história verdadeira, que ela começou uma necessidade muito grande de trabalhar, mudou-se para uma cidade, ela era provinciana, mudou-se para uma metrópole e não conseguia nenhuma qualificação ainda. Aí encontrou um emprego, foi trabalhar como empregada doméstica numa grande residência, né? E quando ela entrou nessa casa para trabalhar como serviçal doméstica, havia uma senhora lá que trabalhava naquela casa há muitos anos. E ela era bem jovenzinha. E quando ela entrou, ela viu que a senhora que trabalhava lá já há bastante tempo era benquista, o serviço dela era reconhecido naquela residência. E aí ela se dirigiu então a essa senhora para perguntar o que ela deveria fazer para também ter o serviço dela pelo tempo que ela ficasse lá. Ela não tinha proteção de ficar ali muito tempo, mas ela era uma menina dedicada. Então, o tempo que ela ficasse lá, ela queria também que o trabalho dela fosse reconhecido, né? Assim, valorizado. Aí, quando ela falou com essa senhora, a senhora falou para ela algumas coisas e falou assim: olha, não se esqueça, nunca se esqueça de limpar o lustre, todos os lustres da casa. E aí ela ficou aquilo pensando, e aí voltou nela e perguntou assim: por que você falou que eu não posso esquecer de limpar o lustre? Tem tantas coisas numa residência que também precisam ser limpas. Ela falou: é porque as lâmpadas permitem que a luz brilhe na casa. Não deixe de fazer a luz brilhar numa residência.
Nessa hora, olhando para os olhos daquela mulher, que era uma mulher bastante madura e sábia, ela entendeu o sentido da lição. Quando ela falou, não deixe de fazer a luz, não deixe de viabilizar que a luz brilhe numa residência, ela estava convidando a não somente fazer aquele trabalho braçal, né, que seria o caso de limpar uma lâmpada, mas de permitir ali relacionamentos, viabilizar ali diálogos, ela ter ali posturas éticas, não deixar de cumprir ali ritos que estivesse para além do que ela havia sido contratada, porque ela colocaria então a doação dela. Lembra da estrelinha da sua vida? A gente aprende a fazer a estrelinha no livro Minha Família, o Mundo e Eu, de Raul Teixeira. Lá ele nos ensina, não desenhando uma estrela, eu depreendi do que ele fala, que nós temos várias faces e que precisamos cuidar de todas essas, né? Na nossa face, na nossa relação com a espiritualidade, com a nossa família, com os seres queridos que são amigos, né? Cuidar também da nossa instrução, cuidar da nossa doação na Terra. Nessa hora a senhora convidava a dar também de si, para além do que fosse a formação profissional dela, dar, que isso também é importante, porque o ser se sente valorizado quando ele percebe que ele pode dar. E aí ela nunca se esqueceu disso. Ela saiu daquela residência, trabalhou pouco tempo lá, mas viu o relato dela na revista dizendo que onde ela foi trabalhar, para onde ela foi, ela nunca se esqueceu que ela poderia sempre viabilizar a entrada da luz, a permanência da luz, deixando a luz brilhar nos lugares onde ela estava. De onde sai essa luz, pessoal? Sai de nós mesmos, tá bom? Jesus nos convida a deixarmos a nossa luz brilhar, tá bom? O convite de Jesus para nós, que não passa, as falas do Mestre não passam, atravessam a colher os séculos, os milênios, são sempre presentes e atuais. O convite de Jesus para nós é: brilhe a vossa luz. Façamos brilhar a nossa luz em serviço, a luzinha que está em nós, que é pequenininha mesmo, que é uma luzinha bruxuleante, um fósforozinho, vai crescendo. A gente vai vendo que a gente consegue jogar luz em cenários escuros, né? Ajudar a iluminar cenários obscurecidos, ajudamos a que iluminem-se situações mais difíceis com um pouquinho de luz que a gente tem. Basta o nosso querer, basta a nossa vontade de fazer, de acertar, de crescer trabalhando para podermos melhor servir, de enfim servirmos e não sermos servidos. Mas é preciso a vontade, é preciso levantarmos de nós mesmos, como diz Emmanuel aqui na lição, dando de nós alguma coisa todos os dias. Vejam vocês que Leon Denis, esse filósofo magnífico das primeiras horas do Espiritismo, diz que a vontade é a alavanca do Espírito, que só conseguimos quando temos vontade. É necessário termos a vontade de crescermos no serviço, de fazermos e vencermos em nós o homem velho que ainda habita em nós. Talvez aquele que quisesse ficar em casa no sábado, talvez aquele que numa sexta-noite não quisesse sair, quisesse fazer algo que o mundo convidasse, não quisesse sair, não quer sair para o trabalho de doação, né? Vencer o homem velho que talvez pense, repense, calcule perigos de andar no mundo querendo ser dispenseiro do amor e da paz. O homem velho que coloca 1000 dificuldades para renovarmos os nossos passos. É preciso vontade para superarmos tudo isso, para deixarmos vir de nós à tona o homem novo que já pode existir em nós, pois queremos seguir a Jesus e, como diz Paulo de Tarso, mentor de nossa casa, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Permitamos-nos ser novas criaturas nos caminhos do bem, superando os pedrouços da estrada, as dificuldades da estrada, aqueles que atravancam o nosso caminho, porque existe, tá bom? Para aquele que trabalha nas feiras, se alista-se nas feiras do Cristo, é esperado para esse muita dificuldade. Inclusive, companheiros que atravessarão, complicarão o caminho, tá? Não espere facilidades, não espere benesses quando você se decidir a fazer o bem. Ao contrário, aguarde desafios, muitas vezes de lugares mais inesperados ou de pessoas que a gente não esperava, que fosse atravessar o nosso caminho, dificultando nossa marcha, né? Colocando escolhos na estrada do bem, que é linda, é bela, mas a pessoa às vezes não tá vendo. Não se incomode, não se incomode. Não se incomode com o outro, siga o seu caminho em consonância com a sua consciência reta, tranquila, de estar dando o melhor de você. Esse é o bom trabalhador, que se torna um serviçal do Cristo, né? Aquele que descobre que o caminho reto é o caminho da consciência tranquila, daquele que está fazendo o seu melhor. E persiste, e persevera, e segue. Como diz Goethe, né? Há pessoas que trabalham um dia na Terra. Eles são bons. Já imaginou uma pessoa que vai no trabalho e faz um dia inteiro trabalhando? Eles são bons, ele fala. Mas há também aqueles que trabalham um ano na Terra. Já imaginou alguém que vai lá e faz uma tarefa de um ano
Ele fala assim, esses são muito valorosos. E fala assim, aqueles que trabalham 10 anos, já imaginou uma pessoa 10 anos se dedicando a uma tarefa? Ele fala, esses aí são fundamentais. É muito importante, né? Uma pessoa que se dedique bastante. Ele fala, mas há aqueles que trabalham a vida inteira. Esses são imprescindíveis. Os servidores de Jesus, pessoal. Aqueles que entenderam que o sentido da vida está em servir. Servir a outra. Servir sem perguntar a quem. Servir a quem vier no caminho. Servir como um samaritano bom. Esses são os imprescindíveis do Mestre. Candidatemos a ser esses também. E o valor arremassado pelo trabalho que se transforma em serviço passa a ser nosso patrimônio. Passa a fazer cada vez mais brilhar a nossa luz. E estaremos atendendo ao convite de Jesus de fazer brilhar. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. Deixa eu contar essa história para vocês. Lá da revista Seleções. É a história verdadeira de um piloto de caça que voou na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a guerra, ele já estava mais velho, ele havia sido um piloto de caça. Já estava mais velho, um dia ele estava num restaurante, história verdadeira, publicada pela mesma revista que eu contei para vocês. Ele estava num restaurante com a esposa, e aí chega então um outro senhor, um tanto mais novo que ele, mas já também um senhor de meia idade, e o cumprimenta, chamando o capitão. E aí ele fala, você me conhece? Ele, sim, você não pilotava o avião caça tal? Ele fala o número. Aí ele, sim, como você sabe? Aí esse senhor responde para ele, era eu que dobrava o seu paraquedas. Aí ele fica surpreso e abraça o amigo, porque ele pensa quantas vezes ele precisou pular do avião de paraquedas, né? Confiando que estava tudo certo naquele paraquedas, que na hora que ele puxasse a manivela, o paraquedas ia abrir e ele descer em paz, ia chegar em paz ao solo. Ele nunca havia pensado que um paraquedas tem que ser dobrado e que por trás daquele instrumento que salvava a vida dele sempre que ele precisava, havia um ser humano trabalhando, dobrando, cuidando, velando, zelando pela segurança dele. E ele ficou muito grato por aquela pessoa, ele nunca havia pensado nisso. Pausa para a gente pensar também quem dobrou o nosso paraquedas hoje. A gente pensar o como somos gratos pela vida, pelas muitas mãos que nos trazem até aqui. E o como somos responsáveis anonimamente por outras vidas também, né? Quantos paraquedas a vida nos convida a dobrar todos os dias na vida de alguém, que seja no nosso seio familiar, que seja no mundo, na vida de relação, na nossa vida assistencial, nos trabalhos filantrópicos, no nosso projeto Acolher. Quantos paraquedas a gente dobra com carinho, com afeto, no anonimato de nós mesmos? Os outros não precisam saber, não importa. A alegria de servir, a alegria de compreender como o trabalhador de Jesus nos pertence. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dizia de maneira linda Acolher, tá? Faça o bem, sirva nas glebas de Nosso Senhor, não importa se o outro sabe, se o outro viu, se o outro valorizou, tá bom? Porque muitas vezes trabalhando nas feiras de Jesus na Terra, muitas vezes não seremos valorizados, ao contrário, desvalorizarão o nosso trabalho, não importa. Siga sua consciência reta, tranquila, bela, bonita, na sua consciência que residem as leis de Deus, né? Então a Madre Teresa dizia, faça o bem, sirva nas feiras do amor de Jesus. Mesmo que o outro não te compreenda, não te entenda ou não te aceite. Na verdade, pessoal, ela dizia, nunca foi entre você e o outro. Sempre foi entre você e Deus. Faça por você deixar brilhar a sua luz. Cada vez que transformamos, Sandra Luiz nos ensina, trabalho em serviço no bem, trabalho abnegado, trabalho diuturno no bem, com amor, cada vez mais essa estrelinha que está aqui no nosso coração brilha, e um dia vamos ter luz de maneira incrível. Ainda não é hoje, eu sei, mas é preciso começar. Uma luz que vai alumiar não somente os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas estradas da eternidade, mas também os caminhos daqueles que vieram na retaguarda de nós mesmos, ainda desconhecedores de que eles também possuem luz e que eles precisam fazer, como Jesus, brilhar a luz deles. Queria encaminhar, pessoal, para o encerramento das nossas reflexões de hoje. Passa rápido, né? A minha palestra passa rápido. Mas as palavras de Jesus não passam. Estudemos sempre, tá bom? Lembrando que Jesus é sempre a nossa referência. A lição sempre é Jesus. E a postura do Mestre na Terra sempre foi a de servir, tá bom? Servir com respeito ao semelhante. Servir respeitando os limites do outro. Servir aguardando
que o outro também manifeste o querer dele, porque isso aí respeita o livre-arbítrio. A lição de Jesus é que servamos sempre, mas sem invadir o espaço do outro, o querer do outro, a vontade do outro. Olha que lindo. Quero lembrar vocês, dentre tantas exemplificações do serviço do Mestre, aquele entardecer lindo em que Jesus saía de Jericó. Essa história é contada pra gente nos evangelhos e é narrada de maneira linda também em Boa Nova por Humberto de Campos, tá bom? Humberto de Campos lá em Boa Nova, gente, ele abre as cenas do evangelho e nos conta em detalhes e minúcias passagens pra gente poder compreender. Os espíritos superiores conseguem fazer isso, tá, pessoal? Porque as histórias dos espíritos de nós mesmos ficam gravadas em nós, no nosso corpo perispiritual, que funciona como um gravador. A história dos planetas, dos orbes, fica gravado no fluido cósmico universal, que é o éter universal. Tudo gravado. Um espírito superior consegue enxergar as histórias gravadas. Como que eu sei isso? Ivone do Amaral Pereira conta isso pra gente lá em Memórias do Suicida. Como é que isso acontece, esse processo, né? Conta na obra. Humberto de Campos faz isso de maneira magistral em Boa Nova. E ele nos conta, então, que naquele entardecer Jesus saía de Jericó, né? Havia ido pregar em Jericó, na cidade de Jericó. Na hora que Jesus saía, todo mundo atrás de Jesus, pessoal. Quem é que ia atrás de Jesus? Todo mundo. Os doentes do corpo e do espírito, os estropiados, os pobres, as mulheres iam com suas crianças, os pagãos também iam, os povos monoteístas iam, os romanos também iam, todo mundo querendo tocar a veste do Mestre. Dias difíceis, pessoal, na terra, toquemos a veste de Jesus, que Ele vai nos sustentar e vai nos colocar de pé. Sempre, 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 Jesus. Jesus saía da cidade de Jericó. Na hora que ele está saindo, aquele monte de gente atrás dele, os discípulos também, Bartimeu, que era cego de nascença, começa a falar: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus vem na linhagem de Davi, né? Até que chega José, que é o pai dele. E Jesus volta, se aproxima dele. O pessoal, ele era cego, mas e chamava Jesus, né? Porque ele pressente na alma dele, que era o mestre que passava. Como diz no Velho Testamento, todo olho verá, o olho do Espírito. Todos nós reconhecemos Jesus como nosso modelo, nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida, nosso Senhor. O cego então sente que é Jesus que passa e o chama: Jesus, filho de Davi. Jesus retorna no meio da multidão, chega pertinho dele e vejam que é servir, pessoal. Servir com respeito, né, ao outro. Sempre coloquemos isso como diretriz para nós. Vamos servir, não queremos mais ser servidos. Vamos servir, mas sempre respeitando o outro, a vontade do outro, o querer do outro, o espaço do outro. Jesus chega pertinho dele e fala: que queres que eu te faça? Que lindo, pessoal. Parecia óbvio, ele era cego, deveria querer ver. Mas Jesus pergunta: talvez não. Deixa ele se manifestar, deixa ele se expressar. A fala dele tem valor, é importante. Jesus chega pertinho dele e fala: o que queres que eu te faça? E Bartimeu fala: Senhor, que eu veja. Aí Jesus fala: então eu quero. Faz uma laminha, passa nos olhos dele. E ele começa então a ver, pela primeira vez, né? Em sua vida. Jesus diz pra ele: então vá agora ao templo e informe o que você está vendo. Por que Jesus fala isso pra ele, pessoal? Porque a gente era tão atrasado naquela época. A gente é atrasado até hoje. Mas naquela época a gente era mais. Porque as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas eram retiradas do livro dos vivos. Como se elas não existissem, entendeu? Então Jesus, quando ele começa a ver, pede que ele vá ao templo para se inscrever, para ele entrar na vida de relação. E ele chega então no templo, vendo os juízes no templo, os fariseus, que já estavam incomodadíssimos com Jesus, porque percebem que Jesus era a superioridade moral da terra, não eram eles, né? Já começa a falar: não, então você não enxergava nada, você enxergava assim, você tá mentindo, você não era cego não. E manda chamar os pais dele. E os pais dele, ele era um jovem. Chega e fala assim: não, ele era cego mesmo, ele nasceu cego. Ele era cego de nascença. Aí então, um fariseu pergunta: ué, então se ele te curou, quem ele é? E aí Bartimeu, ex-cego, dá a resposta, pessoal, que nós também vamos dar em nossa vida todos os dias, aprendendo a servir com Jesus. Bartimeu fala: eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Aprendamos a servir como aqueles que antes eram cegos, mas agora estamos conseguindo ver, que é no trabalho que a gente adquire luz. Peçamos a Jesus que nos dê força para trabalhar todos os dias. Falemos ao Mestre: Senhor, eu era cego antes, mas agora eu vejo, Senhor. Agora eu quero ver. Dá-me, Senhor, as minhas mãos cheias de serviço, como dizia Teresa d'Ávila, e o meu coração cheio de amor.
Que Jesus encha nossas mãos de serviço todos os dias a colher. Que o nosso coração de amor. Que assim seja. Obrigada, pessoal.